Oi Deus, eu me chamo Carla Gonçalves e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre esse espaço de comprometimento dentro da arte. Será que a gente está pronta para se comprometer com o nosso processo criativo? Será que você está pronta para viver de arte, para se sustentar com a arte? Então vamos lá! Bem, eu gosto sempre de pensar que existem muitas formas de olhar para processos criativos. E dentro desse espaço da arte existem muitas e muitas crenças limitantes relacionadas ao nosso próprio crescimento. E a gente vive falando sobre isso aqui nesse canal, né? Você sabe bem disso. Inclusive, se você é nova aqui, chega, vai ficando aqui, toma um chazinho, conversa com a gente, já aperta aqui para seguir, já chama a sua amiga e coloca também o seu like, tá? E é sempre importante a gente olhar para todas essas crenças limitantes, porque de alguma maneira elas ficam no nosso inconsciente. Quando a gente é criança, a gente vai se moldando e aprendendo com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas antes mesmo da gente aprender algo com as pessoas que estão ao redor, que a gente vai mimetizando, imitando, a gente faz todo aquele processo de procura do que é sentir esse mundo. Então a criança ela está ali em pleno aprendizado, experimentando. O aprendizado em si, ele vem justamente através da sua própria experiência e depois é que ela vai se moldando as experiências das pessoas ao redor. E o que é que isso quer trazer pra gente, né? A criança ela vai cair muitas vezes e ela sempre vai se levantar, ela vai tentar andar e não importa a quantidade assim, de tombos que ela tenha, ela sempre vai se levantar com um sorriso no rosto, às vezes chorando, né? Mas ela sempre vai ter aquele ímpeto, aquela face natural, sabe? Da experimentação livre do julgamento alheio. E dentro desse espaço de liberdade para experimentar, ela tem muito mais espontaneidade e encontro com a sua autenticidade. E o que é que acontece, né? A criança ela vai numa praia, de repente conhece uma outra criança e com menos de 1 minuto ela já fez uma grande amiga, né? E isso acontece de forma muito afim, intuitiva. A criança ela muitas vezes consegue se conectar com as pessoas que estão ao redor também. E isso é lindo de se ver. E a gente vai perdendo um pouquinho desse gosto, porque, enfim, o mundo adulto vai organizando ali para que a gente se prepare para o pior. E a gente, no caso da arte, nem sempre é incentivada e nem sempre a gente é preparada para o melhor que pode acontecer dentro da arte. E isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que de alguma maneira, em algum nível aí, também aconteceu com você. E aí vamos pensar aqui um pouquinho. Se a gente vai tolhendo, né, nossas vontades, a gente vai ficando com medo de experimentar, porque é natural, entre aspas, né, que isso aconteça, porque a gente tá tão nesse lugar de alerta, né, e dentro de compromissos tão acertadinhos com o crescer, que a gente se esquece da nossa criatividade pura, da nossa beleza, da nossa leveza, né, dentro dessa experimentação. Quando a gente, de repente, volta para a arte, quando a gente fica adulta, a gente dá com a cara na parede, a gente não consegue se permitir muitas vezes, porque associar o trabalho ao prazer é algo difícil e associar também o processo de encontro com uma técnica que é muitas vezes inclusive até rígida, como no caso da aquarela, né? Mas trazer a leveza para aquele processo é difícil porque a gente fica ali lidando com aquelas vozezinhas, aquelas crenças limitantes que estão ali. Então existem 2 espaços muito fortes dentro do nosso crescimento, no nosso processo criativo, até o momento em que a gente vai dizer assim, a gente vai afirmar, né? Agora sim posso trabalhar com arte. Que é a fase primeiro de maturação e de experimento, que ela pode ser leve, como uma criança faz, né? A criança que está ali lidando com seus dons e talentos, habilidades, com a experimentação, com as nuances da sua autenticidade, ou pode ser dura, como, né, a gente vê no mundo adulto. E isso vai fazendo com que o nosso próprio processo ele seja cada vez mais difícil ou agradável. Então é muito importante que nessa fase de experimentação a gente entenda tudo a partir desse olhar da nossa criança, porque no processo de aprendizagem dela, ela traz a leveza consigo. O adulto é que às vezes vem e traz a comparação, né? Compara uma criança com outra, traz esse lugar de ter que ser o melhor em tudo, né? Do perfeccionismo. E aí a criança ela vai criando aqueles bloqueios relacionados a ter que ser melhor ou ter que ser amada de acordo com os códigos que o mundo adulto traz. E nesse processo de aprendizado, que é a fase 1, digamos assim, né? A gente pode ou desistir de tudo, ou ampliar o olhar para todas as coisas lindas que a nossa criança tem e guarda, e todas as coisas mais doloridas, mais difíceis de serem vistas, que estão ali sendo vividas repetidas vezes, porque ficam como impressões dentro do nosso campo inconsciente, do nosso campo energético e emocional. Então são feridas que elas ficam ali sendo mostradas pra gente. Na fase 2, depois que a gente aprende, depois que a gente experimenta, né, a gente parte para o espaço de compromisso e de responsabilidade em relação ao nosso processo criativo, que é de ampliar a nossa voz e permitir que ela seja ouvida por mais pessoas e de colocar o nosso dom e talento ao serviço do mundo.
E isso também pode vir de forma muito leve e de forma muito dura. Então, quando foi que eu me vi abraçando esse espaço? Foi quando, enquanto eu estava tentando aprender a técnica e me melhorar naquele processo e olhando para todas as belezas que a aquarela trazia para mim, todo esse mastering gostoso de ser vivenciado dentro da arte, eu fui percebendo que existiam muitas dores que antes eu não estava conseguindo ouvir, que eram dores do meu feminino, né, que estava ali muito machucado, dolorido, inclusive na época eu estava passando por uma separação. Então aquilo ali me ajudou de alguma maneira a olhar para todas essas informações ali e trabalhar dentro de mim. Em outros momentos, eu fui percebendo também que eram dores relacionadas à minha criança interior, à minha criança real, que eu vivi, né, de impressões que eu tenho enquanto memória, assim, até frescas na minha mente, e outras que eu tinha esquecido reais, assim, que foram sendo trazidas no processo de criação, relacionadas a falar, a me comunicar, e aquilo ali não ser enxergado pelas pessoas ao redor, ou não ser acolhido de forma, sabe, natural e amorosa. E eu escuto isso, inclusive, muitas minhas alunas em relação a elas terem algo a falar, sentirem que tem algo a expressar, mas não conseguirem por conta dessa sensação mesmo de que não vão ser ouvidas, né? Isso mexe muito aqui, né? Principalmente no nosso laríngeo, que está tentando expulsar todas as emoções que foram criadas a partir do nosso espaço de criação, que é o nosso centro de força. Então, quando a gente para pensar sobre todas as nuances que estão aí, no momento em que a gente se compromete com a arte, a gente vai olhar para todas essas limitações, todas essas crenças que nos impediram durante o nosso crescimento de falar, de nos expressar, de dar valor à arte, né, de incentivar a nossa prática como algo importante a ser vivenciado no dia a dia, não só como um hobby. Eu mesma sentia assim, que a arte ela sempre tinha que ser muito prazerosa, e quando não fosse, eu colocava ela de lado. Eu tentava esquecer, eu passava meses sem pegar num papel. Então eu fui me habituando a olhar para a arte como um espaço de experimentação, sabem que eu me permito errar, sair do controle, sair do que seria o certo dentro das minhas expectativas, para poder me aprimorar dentro da técnica. E a partir do momento em que eu não estava mais com tanto medo do julgamento alheio, né, das vozes que vinham de fora, ou dos pensamentos que eu sentia, inclusive, no meu campo reverberando, todas as vezes que eu me via me podando, sabe, por conta da expectativa alheia, ou do pensamento sobre a expectativa alheia, que poderia vir a ser realidade, mas nem era, né, eu fazia aquele movimento de silenciar internamente e abrir espaço para ser a minha voz, a minha própria voz, a guardiã da minha voz. Então, foi nesse espaço de autorresponsabilidade sobre as minhas emoções, de imposição de limites também, foi que eu fui me aprimorando e me permitindo ir para esse passo 2, que é justamente o compromisso maior com a minha verdade e com a missão que eu tenho dentro da arte, de levar essa arte a outras pessoas, de permitir que ela seja um portal de emoções para outras pessoas também. E aí, o que é que eu percebi acontecer ao meu redor? Eu hoje tenho mais de 800 alunas, lindas, maravilhosas do meu coração, que sempre estão comigo e têm muita afinidade com todo o propósito desse trabalho. E muitas delas chegam para também dizer a mesma coisa, que é: Carlinha, eu tô aqui, eu tô disponível, mas eu não consigo vender minha arte, eu não consigo me permitir ir além dentro desse meu espaço aqui, que é o meu lugarzinho, é o meu quarto em que eu tô pintando as artes estão nas minhas paredes, mas elas não podem ir para outros lugares. E esses medos e anseios, e a gente vê tanto potencial, inclusive nessas alunas, né, faz a gente ficar pensando por que elas não permitem que essas artes elas possam voar, chegar para outras pessoas como espaços amorosos para que essas outras pessoas possam se ver e se reconhecer dentro daquelas emoções, dentro daquelas vivências lindas, né? E aí vem toda essa carga de muita responsabilidade relacionada a ter que vivenciar a arte, já que é uma escolha difícil, é uma escolha inusitada, é uma aventura diante de todas as coisas que a gente tem para fazer, né? É dar atenção ao que parece ser um hobby, mas que na verdade é um chamado do coração, e se frustrar de alguma maneira. Então é como se o peso fosse ainda maior. E aí eu vejo muitas dessas mulheres dizendo não para a arte, antes mesmo de verem seus trabalhos chegando nas pessoas certas. Eu vejo muitas dessas mulheres encerrando, sabe, essa fase tão linda de encontro com seus próprios materiais emocionais interiores e não deixando que isso chegue nas outras pessoas pelo medo, né? E aí o que eu venho dizer pra você é: se empodere dentro do seu sentir do coração, não tenha medo do que as pessoas podem pensar, porque muitas vezes essas coisas estão só elaboradas dentro da nossa própria mente. E nessa primeira fase, que é de experimentação, que é de ouvir o que a própria aquarela tem pra trazer pra gente, que é de observar nossas emoções, a gente vai entender
que todas essas sensações que estão dentro da gente, elas podem vir para fora de uma maneira sadia, que é através da cura que a aquarela ela pode trazer, que a aquarela como ferramenta, né? Mas a arte como um todo pode oferecer pra gente naquele movimento interno. Então é nesse debruçar-se sobre a arte da leveza, da permissão, que a gente vai entendendo quais são as belezas que a gente tem. Assim como a criança ela vai descobrindo seus dons e talentos, assim como ela vai se permitindo sentir tudo que está ao redor dela, livre de medos. É assim que ela vai ativando realmente as percepções dela, né, ao longo do tempo, e vai aprendendo. E aí vem a questão de qual fonte você quer aprender. Se é a fonte da sua essência, tudo vai ser a sua verdade, tudo vai ser alinhamento. Se é a repetição de um padrão, se é apenas a negação, o medo, né, o trauma que está ali vibrando o tempo inteiro, a gente precisa fazer a curva, a gente precisa entender qual é o nosso centramento dentro da nossa jornada. Você é o centro dentro daquele espaço que você habita, você não pode ser o centro de outras pessoas, né? Então, quem é a sua voz dentro da sua arte? Esse espaço de comprometimento, ele não deve ser pesado, ele não deve ser algo que te coloque em prejuízo, algo que te coloca sempre nesse espaço de alerta. Ele tem que ser algo natural, amoroso, que honra a tua trajetória e que reconhece você como esse ponto de transformação, esse ponto de luz, na verdade, de transformação no mundo. Então eu espero muito que, de alguma maneira, você entenda esses processos e se permita, né, experimentar, aprender, mas também ampliar a sua voz para que ela chegue nas pessoas que mais precisam nesse momento de você. Porque a expressão, o divino, a leveza, são coisas que estão faltando nesse mundo. E se a gente tem aí acesos esses corações, mesmo que sejam poucas pessoas que estão ao nosso redor, tudo bem, porque essas poucas pessoas vão chegar em outras pessoas e assim vai, como num círculo, numa teia realmente universal, amorosa, que a arte ela vai criando. E é divino, não tem como pulsar de outra maneira, né? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha sentido tudo isso sendo trazido para o seu íntimo, desbloqueando aí padrões também, né? E para quem não conhece o Aquarela Alquimista, que é o meu curso, deixo aqui o meu convite, tá aqui o link na descrição com valor amoroso para que todas possam participar. A gente sempre também tem os ciclos de mentoria, tem muito amor sendo trocado, práticas terapêuticas, meditações que ajudam a gente a ampliar a nossa visão diante do mundo que está ao nosso redor e que permitem que a nossa prática, o nosso processo criativo seja cada vez mais leve e alinhado com a nossa essência, com a nossa verdade do coração. Um cheiro e até a próxima!